Bora agora ver sistema de registro de preços. Sistema de registro de preços também não é novidade para nós. A grande novidade aqui é que trouxe um catálogo muito robusto de regulamentos, por exemplo, o decreto do governo federal para a lei. Que antes a gente tinha o quê, pessoal? Era lá na Lei 8666, artigo 15. 5, 6 indicadores. Agora, caprichadíssimo na Lei 14.133. Então, bora aqui para a colinha. A primeira coisa que é importante com que a gente reprise o tempo todo é que modalidade de licitação concorrência, modalidade de licitação pregão, que eu uso quando? Vamos lembrar lá. Bens e serviços de natureza comum, modalidade pregão, tá bom? Permaneceu. Ufa! Então, a nova Lei 14.133 permanece admitindo ou pela concorrência ou pelo pregão. E eu vou saber fazer essa escolha de que forma? A depender do meu objeto. Bens e serviços de natureza comum, pregão. Bens e serviços de natureza especial, que é o que é tratado na nova lei, que vocês vão ver nas próximas aulas, concorrência. Agora os indicadores da Lei 14.133, para não perder nada aqui, vamos lá. Tem outra novidade também. A gente estava acostumado a fazer para bens, porque a lei antiga só admitia sistema de registro de preços para bens. Alguns regulamentos incluíram o serviço. Quase que eu esqueço, né? Os serviços. A lei nova resolveu esse problema. De que jeito que ela resolveu esse problema? Pode tudo, pessoal, bens, serviços e obras, mas olha, não vai esquecer disso que eu vou falar. Para aí o que você está fazendo. Preciso olhar o seu regulamento próprio. Existem alguns regulamentos que, por exemplo, admite para serviços, desde que não seja serviço de natureza continuada. Será que vai ser o seu caso? Então, presta atenção no seu regulamento depois, se vai ter alguma ressalva aqui, tá bom? Então, aos indicadores. Realização de prévia pesquisa de mercado e ampla pesquisa de mercado. Nada mudou, continua. Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Nada mudou, continua igual. Atualização periódica dos preços. Não mudou, continua igual também. Inclusão em ata de RP do licitante que cotar os bens e serviços em preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência e observado e respeitado aqui a classificação que ele, dos preços, da forma como se deu lá na licitação. Novidade? Não, tudo igual, nada mudou também. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, agora isso é novidade. O que tem aqui? Diz o quê? Existente projeto padronizado sem complexidade técnica e operacional e mais, demonstrada a necessidade permanente ou frequente da obra ou do serviço. Pessoal, vem cá. Isso é importante. Por quê? Porque sistema de registro de preços, a marca dele é para objetos de uso frequente, rotineiros, habituais da administração pública. Quando a gente abre essa possibilidade para obras e serviços de engenharia, não dá muito para entender como adoro ficar saindo fazendo obra constantemente e tudo bem, né? Então, por isso que a lei, ela trouxe esse freio, né? O freio da sem complexidade técnica operacional e desde que seja demonstrada a necessidade permanente ou frequente da obra ou do serviço de engenharia, tá bom? Vamos aos conceitos. O conceito que a lei me dá no sistema de registro de preços, né? Ele admite, inclusive, olha lá, conjunto de procedimentos, vou ler, é o que está na lei, para realização mediante contratação direta ou licitação. Então, tá aqui uma outra vertente, admitido para contratação direta. Tá. Eu já sei que tem alguns entes federativos que isso já é aceito. Agora, aqui está na lei 14.133, tá bom? Modalidade pregão ou concorrência.
para registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens. Olha aí, outra novidade. Tá vendo por que é bom aqui para a gente ter a colinha, né? Para as minhas contratações futuras. É sempre um ato bilateral, tá bom? Sempre, né? Um ato absolutamente normal quando eu for formalizar esse contrato lá na frente. Ele vai ser um ato bilateral, como qualquer contrato, tá bom? E o instrumento que formaliza? Você fez a licitação para o sistema de registro de preço. Como é que vai chamar esse instrumento? Você já sabe, né? Você que trabalhou com a lei antiga, já sabe, né? Que é o quê? Ata de RP, como a gente fala, né? Pois é, mudou? Não. Ata de registro de preços. E como é que a lei conceitua? Vamos lá? Documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação, porque tem o quê? Contratação direta, né? Ok? E nas propostas apresentadas. Dando sequência, a nova lei previu algo que vários entes federativos já praticavam, que é o que a gente chama de figura do carona. Só que a lei, ela trouxe um nome bem bacana. Ela diz que são os órgãos ou entidades não participantes. Para alguns, a gente já ouviu falar também não aderentes, é a mesma coisa, tá bom? E a lei, ela autoriza a possibilidade, e agora deixando no texto da lei, de também fazer uso, agora depois que eu fiz a licitação, tá bom? Do sistema de registro de preços, registrei em ata de RP, esse gestor da ata, ele vai poder também ceder parcela do quantitativo dessa ata, já vou falar, porque tem algumas vedações, algumas restrições aqui, ceder parte desse quantitativo para órgão ou entidade não participante, ou classicamente conhecido como a figura do carona, do caronista, do não aderente. Mas até lá, vamos lá ver conteúdos da fase preparatória para eu poder fazer a minha licitação do sistema de registro de preços. O que diz aqui? Olha, dois indicadores básicos, né? Procedimento público de intenção de registro para, nos termos do regulamento, possibilitar pelo prazo de 8 dias úteis a participação de outros órgãos que queiram ser aderentes aqui. Pessoal, presta atenção, isso é muito importante. Por quê? Porque é muito difícil encontrar órgãos que já façam a adesão prévia de quem quer participar dessa licitação, trazendo o seu quantitativo. A nova lei, a Lei 14.133, já resolveu isso, tá bom? E diz o seguinte, pode fazer esse instrumento de adesão formalmente, mas precisa dar pelo menos 8 dias úteis. Tem alguns lugares que dava assim, ó, responde agora. Calma lá, né? Tem toda uma programação, todo um planejamento. Lembra das aulas de planejamento? Pois é, né? A pessoa também precisa se robustecer de todas essas informações da administração pública, tá bom? Que mais? Aos não participantes, né? Que não são, então, não vão ser os aderentes aqui, né? Apresentar a justificativa da vantagem, se ele quiser aderir a essa ata, e demonstrar que os valores registrados, eles são compatíveis com os valores praticados no mercado. De que jeito que ele faz isso? Com prévia consulta do mercado, né? Além de ter que consultar o órgão gerenciador da ata para ver se ele concorda, né? Para que ele possa estar utilizando a ata de RP depois. Não só o gerenciador, mas também o fornecedor. Ele faz essas duas consultas, tá bom? Fica facultada, a faculdade aqui, melhor dizendo, né, limitada a órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, que na condição de não participantes desejarem aderir à ata de registro de preços, agora para gerenciador federal, estadual e distrital. Então,
O municipal não tem essa prerrogativa, tá bom? Na faculdade, na limitação dos órgãos e entidades de participarem na condição de caronistas, tá? Uma anotação que é importante trazer é essa aqui, ó. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal aderir à ata de registro de preços que são gerenciadas por órgãos estaduais, distritais e municipais, somente para o federal. Então é importante trazer, já que a gente tem lá, né, na faculdade, na limitação, né, de participação na condição de carona para a licitação, a adesão à ata de registro de preço, também é importante dizer que os órgãos do governo federal não podem aderir a atas dos governos municipais, estaduais e distritais, tá bom? Mais características aqui. As aquisições ou contratações não poderá exceder por órgão ou entidade a 50% dos quantitativos daqueles itens que foram registrados lá no sistema de registro de preços, lá na ata de RP, tá bom? Isso é muito importante, esse limite de até 50%, ok? E o quantitativo dessas adesões não poderá exceder a totalidade do dobro do quantitativo de cada item para o órgão gerenciador ou órgãos participantes. Então, isso também é um outro freio. Aqui é importante dizer qual que é a diferença, né? Dos 50%, né? Que não pode exceder esses 50%. É que aqui é nas aquisições por órgão ou entidade, que não pode exceder isso. Agora, quando eu for contar o quantitativo do item em si, nas adesões, aí que não pode exceder o dobro, tá bom? Então tem essas duas marcas aqui, não vamos esquecer. O que é importante lembrar é que essas adesões à ata de registro de preços, principalmente pelas gerenciadoras do governo federal, por órgãos da administração pública estadual, municipal e distrital, ela deve ser seguida e observada se tiver aqui na formatação, no contrato que a administração busca, transferências voluntárias do governo federal. Tá bom? Então isso é importante porque isso está na lei, está escrito expressamente na lei. E ela também diz o seguinte, olha, que não se sujeitará ao limite na totalidade do dobro daquele quantitativo por item, quando nós estivermos em aquisições emergenciais de medicações e materiais de consumo médico hospitalar que são realizados pela administração tanto federal, estadual, municipal e distrital em adesão à ata de registro de preços que sejam gerenciadas pelo Ministério da Saúde, tá bom? Então aí tem essa reserva também com relação às adesões. Agora, a gente precisa ver essas 4 últimos indicativos da lei, que diz o seguinte, que vocês já sabem da amostra, né? Que eu já falei da amostra, muito legal ter colocado a amostra lá na pré-qualificação. Aqui para sistema de registro de preço também, ó, os fornecimentos de bens é possível excepcionalmente exigir a amostra no período da vigência do contrato, né? Porque a gente vê a amostra lá na licitação, né? Mas na vigência do contrato e principalmente da ata de RP passou a ser admitido também. Tá? Aqui precisa, é excepcional, portanto deve estar absurdamente justificado, não vai esquecer aí não, né? Tá bom? Ata de RP, vigência de 1 ano, podendo ser prorrogada por igual período. Ai, pessoal, resolveu o problema que a gente tinha na lei antiga, que não falava, quer dizer, falava, que era de até 1 ano e ponto final. Agora aqui autoriza essa prorrogação. Contrato, mas não vai esquecer que isso tem que estar no edital também, tá bom? Contrato decorrente de ata com vigência estabelecida na ata é outro problema que todo mundo pergunta, mas qual que é a vigência do contrato? Alguns regulamentos até, não digo extrapolam, mas deixam com que o contrato ele tenha a sua vigência normal, principalmente contrato de natureza continuada. A lei 14.133 meio que pouco deu uma resolvida nisso, colocando que é a vigência que for consignada lá no edital da licitação e, portanto, na ata de RP,
tá bom? Então, isso tem que ser observado o prazo desse contrato. E a administração não está obrigada a contratar, podendo realizar licitação específica. Um pouco já era assim, né, pessoal? Mas, enfim, isso está agora efetivamente lá no texto da lei. É isso, viu? Muitas novidades, ou não? Né? Trazida aqui na nova Lei de Licitações e Contratos. Agora, mais do que essas muitas novidades, é você também conferir o que virá aí no seu regulamento próprio aí do seu ente federativo, tá bom? Vamos agora para aula 4. Fim por aqui. Até lá.